Isso não é de graça, né? Mas por que a mídia gorda não tolera isso e procura denegrir, como fez a revista Veja, com uma reportagem que eu classifico de porca? Aquilo é uma reportagem porca, por causa do símbolo que ele representa, né? Ele é uma espécie de neo-Lenin, né? Um Lenin com ternura, né? É mais perigoso ainda. Então é insuportável para a direita mundial essa imagem. O que eles puderem fazer para achincalhar, denegrir, eles vão fazer, sempre. Mas não adianta. Os repórteres Diogo Schelp e Duda Teixeira da Veja, por telefone, se negaram a comentar sobre a produção jornalística que realizaram. Em troca de e-mail com o porta-voz responsável pela matéria, Diogo Schelp, que também é um dos editores da revista, o grupo persuadiu por uma posição sobre o assunto, porém obteve como resposta: como lhe falei ao telefone, não tenho interesse em participar. Para que a investigação fosse aprofundada, nossa equipe tentou uma resposta com o editor e secretário de redação Júlio César de Barros. Em resposta, o editor enviou: o que a Veja pensa de Che Guevara está contido na reportagem de 3 de outubro de 2007. Porém, um e-mail em seguida se contradisse afirmando: Veja, enquanto instituição, não é um partido político monolítico, não tem uma posição sobre todos os assuntos. Em uma nova tentativa, o secretário de redação respondeu: Veja não escala ninguém para falar. E, sinto muito, mas não posso indicar ninguém. A revista Caros Amigos, da editora Casa Amarela, lançou uma edição especial sobre o mito em outubro de 2007. A revista classificou Guevara em seu editorial como exímio combatente, e apesar da pouca idade, um intelectual de futuro grandioso como guerrilheiro que fez história. A revista mensal, com cerca de 41 mil exemplares de tiragem, na época publicou um especial de 30 páginas sobre o revolucionário que, depois de presenciar as injustiças sociais, desbravou a América Latina. O atual editor da Caros Amigos disse em entrevista que a revista não sofreu ou sofre pressão de outros veículos pela publicação. Ela sofre um boicote, né? Não recebe anúncios. Qualquer revista que saia hoje em dia mais à direita um pouquinho, logo se enche de anúncio, aquele monte, aquela cornucópia de anúncio. E a revista Caros Amigos vai se virando como pode. O sistema parece que não absorve a Caros Amigos. Por isso eu acho que nós não temos democracia plena ainda nesse país. Quem é da extrema esquerda, a imprensa de esquerda, faz dele como o triste, o sofrido, o traído, o salvador das pátrias, né, dos países, e que foi preso, violentado e morto da forma covarde e vil como o mundo conheceu, né? Mas então, em verdade, a manifestação da imprensa não cabe a mim julgar, mas sim entender que isto é uma realidade que está nas páginas, em cada artigo, em cada trabalho, cada vez que se fala de Che Guevara, depois de mais de 40 anos da sua execução. Certo, é um grupo de esquerda que tem uma outra visão. Quer dizer, na minha opinião, tem o defeito de depender de apoio político, né, de gente que está encastelada no poder. Então, mas, claro que entre Veja e Caros Amigos, eu sou Caros Amigos. Se tem aquelas influências ideológicas que podem, às vezes, não ver completamente o outro lado, ou deixa de ter uma visão crítica, por exemplo, sobre o lado que apoia, pelo menos é uma coisa honesta, está do lado certo. Hoje a mídia é feita para você consumir. Você vê, se você pegar todos os jornais, além dos anúncios, etc., tem matérias de consumo. Um homem não se torna mito por seus ideais, e sim por suas atitudes. Che foi um guerrilheiro que chamou atenção por decisões unilaterais e explosivas, as quais fazem parte da sua mitificação. Em vida, Che obteve apoio de inúmeras pessoas e também foi contestado.
De mito, passou a imagem pop de grandes marcas e de produto capitalista. A partir dessa associação do Che à esquerda, nós temos, na verdade, posteriormente, um fenômeno pop. Porque o Che chegou às vitrines da Zump, chegou às vitrines da Fórum, e acabou adentrando a casa dos mais burgueses possíveis. Você vê hoje um filho de família abastada, estudando em colégio caríssimo, com a camisa do Che. Só que quando você vai perguntar para ele por que ele está vestindo aquilo, ele não sabe. Então, quando ele atinge o fenômeno pop, ele atinge, na verdade, um fenômeno do mito. E o mito, na verdade, Fernando Pessoa estava certíssimo, é o nada que é tudo. Passados 41 anos de sua morte, suas ideias continuam a ser propagadas principalmente entre os jovens, que o veem como símbolo de resistência contra injustiças, trazendo seus pensamentos para os dias atuais. E ainda habita toda a esquerda latino-americana, habita o imaginário dessa esquerda latino-americana. Por isso que você vê em bandas de rock, você vê em professores universitários e professores de ensino médio, e muitas vezes sendo utilizado apenas como imagem. Che foi uma das figuras mais emblemáticas do século XX, continua sendo até hoje. Suas ideias revolucionárias são motivações para muitas pessoas e também são alvo de questionamentos, como se tudo o que ele fez pudesse ser questionado em apenas uma pergunta. Ou é loucura ou é idealismo? Você decide. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón.